Boa tarde, irmãos queridos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade que tive hoje de levantar, acordar, poder descansar, porque hoje estamos nas últimas horas do sábado do Senhor, no qual ele, após criar todas as coisas, ele abençoa esse dia e o separa, para que nós pudéssemos nos parar um pouco, deixar as coisas do mundo e, e exclusivamente focarmos no nosso Senhor Jesus, para agradecer, para estarmos em família, para irmos à igreja, para tirar tempo, porque o mundo tem tomado o nosso tempo, a correria do dia a dia, para o sustento, para a satisfação dos desejos próprios de consumo. Isso tudo tem feito nós uma grande correria dia após dia, buscando bens materiais. E às vezes deixamos de lado as maravilhas, a gente perde até o sentido, porque a gente busca tanta coisa para pensando bem, pensando na família, pensando em ter uma casa, pensando em ter um carro, pensando em dar uma boa educação para os nossos filhos, pensamos em fazer uma viagem. Quem é que não pensa coisas assim, que de fato são muito boas para nós? Porém, ao focarmos tanto em nossa satisfação, às vezes a gente deixa de lado aquilo que é mais importante e gastamos tanto tempo para fazer cumprir nossas ambições e acabamos por deixar de lado aquilo que realmente vale a pena. E depois enquanto Jesus não voltar, infelizmente nós temos que enfrentar perdas difíceis e de repente ao nos depararmos com a morte, a gente fica pensando, será que valeu a pena tanto sacrifício, tanto tempo eu sacrifiquei para fazer algo e deixei de lado o que era mais importante, que era a família que Deus nos concedeu, O tempo que Deus nos concede todos os dias e que nós o desperdiçamos. E esses dias faleceu pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que faleceram precocemente e a gente fica pensando, onde foi que a gente se afastou tanto? Por que nos afastamos tanto? E aqueles outros que estão por aqui, por que não os procuramos agora, E então, dá uma tristeza muito grande no coração da gente. Então, quando Jesus ele nos dá o dia sétimo, é para que neste dia nós possamos deixar de lado a correria do dia a dia e possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem nos concedido, Estava aqui há pouco meditando na lição da Escola Sabatina e a gente está estudando o livro de Marcos, já estamos no final já do livro. Temos estudado durante 3 meses aí este capítulo e como é rico em testemunho e poder do amor de Deus, em perdão, o Evangelho de Marcos, e que narra eventos tão especiais da vida de Cristo e como a palavra do Senhor se cumpre dia após dia,
Aqui no capítulo 14 de Marcos, no verso 60 em diante, diz assim: Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Ele, porém, se calou, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: Eu sou. É interessante como a palavra de Deus se cumpre, se completa, como a palavra de Deus por si própria ela se desvenda, porque lá quando Moisés fugiu do Egito e se refugiou lá com o Jetro, né? Ele era um sacerdote ali e ele casa e se torna parte da família. Um dia ele ali trabalhando, ele vê uma sarça queimando e foi ver mais de perto. Deus fala com ele através daquela sarça que não se consumia e Deus o envia para salvar, libertar o teu povo da escravidão. Deus sempre manifestando a sua graça para conosco, sempre nos direcionando através do teu Espírito Santo a fazermos a sua vontade, revelando aos seus profetas, profetizando, né? E muitas vezes nós damos descrédito à palavra de Deus, mas quando Deus envia-lhe Moisés, ele diz, Moisés pergunta, mas quando eu me apresentar ao faraó, o que eu irei dizer? E Deus diz para ele, diz que o eu sou te enviou. E aqui, várias vezes, Jesus se coloca, ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o maná, né, que é o pão no caso. O pão não, né? O maná era um alimento que Deus enviou, mandou para o seu povo, todo dia uma porção, para alimentá-los ali no deserto. Naquele deserto escaldante, onde de dia o calor era insuportável e à noite era muito frio, mas Deus supria toda a necessidade do seu povo, assim como Ele supre as nossas necessidades hoje também. Mas naquele tempo, a mão de Deus estava sobre Israel, porque Deus tinha um propósito em cima disso, que era um propósito de salvação para todas as nações do planeta. Então, de dia, a nuvem cobria o povo de Israel por onde eles passavam, e de noite uma coluna de fogo os aquecia. Quando a nuvem andava, eles levantavam o acampamento e saía. Onde a nuvem parava, eles montavam o acampamento. Então, a palavra de Deus, ela se revela, como mananciais de águas vivas que todos os dias se renovam. A gente pode ler hoje um determinado verso e amanhã a palavra de Deus vai nos falar a mesma coisa, de forma diferente. Então, é assim que Deus nos fala, é assim que Ele nos instrui. Então, o que Jesus responde? Verso 61. Ele, porém, se calou, nada respondeu, né? És tu o Cristo, Filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então aqui Jesus cita Daniel, né? Mais na frente aqui, a palavra do Senhor diz assim, quando Jesus já estava ali, né? Sendo ali, foi entregue aos soldados e tal, nas horas finais ali do ministério de Jesus, ele diz, Lami, deixa eu achar aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A gente sabe que tudo que Jesus
E aqui está no capítulo 15, verso 34 do livro de Marcos. A gente sabe que essa palavra também é cumprimento das palavras de Davi, do rei Davi, o salmista, né? Ele profetizou isso também. E a palavra de Deus sempre se cumprindo, irmãos, e hoje nós estamos aqui vendo os sinais do que antecedem a vinda do Filho do Homem. Não é tempo de brincar, não é tempo de esperar, é tempo de se arrepender, é tempo de fazer a vontade de Deus, que é tão boa para nós. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje, pois o amanhã só a Deus pertence. E a palavra do Senhor diz que a volta do Filho do Homem será como ladrão, vai pegar muitos de surpresa. E naquele dia, irmãos, não vai adiantar mais se arrepender, tá? Não vai adiantar mais se lamentar. E a palavra diz que haverá um clamor tão grande como nunca se ouve antes. Então, não dê descrédito à palavra do Senhor, porque ele não faz nada antes de revelar aos seus servos, os profetas, tá? Eu estou aqui, faço esses vídeos aqui, não sou melhor do que ninguém, irmãos. Na verdade, dentre os pecadores, talvez eu tenha sido o pior. Mas Jesus, ele diz assim: vinde a mim como estais. Mas ele nunca disse para permanecermos como estamos. Embora eu ainda não esteja 100% pronto, talvez nunca estarei até que o Senhor Jesus venha me transformar, me revestir da incorruptibilidade e da imortalidade. De repente, eu nunca serei 100%, porque eu sou um ser humano. O pecado passou a todos os homens e eu não escapei dele. Eu ainda sou um pecador, eu ainda cometo erros, mas eu não quero permanecer nos meus erros. E ao me alimentar da palavra de Deus, eu busco transformação, eu busco poder de Deus, irmãos, para que esse poder, por graça e misericórdia, me alcance, para que eu não seja mais como eu fui antes, mas agora em Cristo Jesus eu ser sua testemunha. Eu guardo os seus mandamentos, eu procuro fazer a sua vontade, porque eu necessito da bondade, da misericórdia de Jesus. Então, eu busco a salvação que eu só encontro em Cristo. Só Ele pode nos transformar e nos moldar conforme o teu caráter santo e puro. Amém? Então, eu agradeço a Deus, porque no ano de 2013 eu comecei a ler a palavra de Deus. Nós já estamos no ano de 2024. Irmãos, parece que foi ontem. Mas desde então eu tenho buscado no Senhor todos os dias a libertação. Eu quero ser liberto. E a única pessoa que pode me libertar, que pode me transformar, a mim e a você, é o poder de Deus. Mas você tem que querer. Eu e você temos que querer ser libertos. Nós temos que querer a salvação que só encontramos em Cristo Jesus, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, irmãos. Então existe vida sem Cristo. Eu vou contar para vocês o porquê. Aqui no livro de Daniel, capítulo 7, a partir do verso 13, diz a palavra do Senhor: eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio,
a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um reino, é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Esse é o reino, a honra e o poder que foi dado para Jesus. Então, irmãos, não há salvação noutro. A nossa salvação está exclusivamente em Cristo. Se você pensa que há salvação de outra forma, irmãos, eu te convido a orar, a buscar auxílio na palavra de Deus, né, mediante o poder do Espírito Santo, para que Deus possa se revelar a você, como assim tenho feito a mim. Mas para isso é preciso nós entendermos que nós necessitamos da graça divina e queremos aprender, pois só Ele conhece o nosso coração. Amém? Então, aqui tem um verso, eu quero terminar com uns versos que antecedem a esse que eu li, que está em Daniel capítulo 7. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Irmãos, essa palavra é muito forte. Ela me impacta bastante, porque foram postos tronos diante dele, né? E aqui a palavra do Senhor diz que foram abertos os livros. Essa é outra passagem que se revela também através do apóstolo João no livro de Apocalipse. Entende? Vocês percebem que a palavra de Deus ela se completa. De Gênesis a Apocalipse, são aí mais de 4, 5 mil anos aí em que a palavra do Senhor está se cumprindo, e diz a palavra do Senhor que o Senhor ainda não veio, porque Ele é longânimo. A palavra de Deus diz que Ele não faz nada sem antes revelar aos teus servos, os profetas. E aqui o Senhor se revela a Daniel. E quando a palavra de Deus diz que nós precisamos nos reconciliarmos com Jesus através do arrependimento e da aceitação de que dele é o poder, o reino e a glória para sempre, irmãos. Isso é muito forte. Nós precisamos, porque nestes livros aqui, os quais fala no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, o único que tem a chave desses livros é o Cordeiro de Deus, é o Messias, é Cristo Jesus. A palavra diz também que ele é advogado e que ele é juiz. Então, irmãos, nós seremos, para aquele que diz que nós não somos salvos pelas obras, tem razão. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a nossa fé nele, sim. Mas tudo que nós fazemos, irmãos, é registrado nos livros. Quando aceitamos a Cristo, o nosso Senhor, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas todas as nossas ações boas e más estão escritas nesses livros. E em certa ocasião, como eu tenho lido aqui para vocês, meditando no Jeremias, Ezequias, Daniel agora, diz a palavra do Senhor quando Belsazar, neto de Nabucodonosor, deu uma festa para os seus nobres, para as suas mulheres, para as suas concubinas,
mandou trazer ali os utensílios sagrados do templo de Deus que haviam sido levados junto com o povo judeu para a Babilônia. Irmãos, ele profanou aqueles objetos sagrados e ele teve uma visão de Deus. Daniel, inspirado por Deus, revela a Beltsazar aquela visão, aquele escrito ali por uma mão que apareceu e escrevia na parede algumas palavras. E ali Daniel revela a Beltsazar que naquela mesma noite ele foi morto, pois ele foi pesado na balança e os seus pecados eram bem maiores, bem maiores. Então, naquela mesma noite veio o juízo de Deus na vida daquele homem que podia, assim como o seu avô Nabucodonosor, ele podia ter se reconciliado com Deus, ele podia ter se arrependido, ele podia ter respeitado, mas ele blasfemou contra o Espírito de Deus, porque ele era conhecedor da palavra de Deus, através do testemunho do seu avô, mas ele deu descrédito à palavra do Senhor, e o juízo de Deus veio sobre ele naquele mesmo dia. Essa cena, irmãos, essa passagem mostra, assim como um dia o Senhor nos pegará de surpresa também, e não teremos mais tempo para nos arrepender. Então, quando Jesus vier, hoje Ele está intercedendo por nós, mas amanhã Ele pode estar nos julgando, irmãos. E não é Ele que vai nos condenar, não. Somos nós mesmos que seremos, que traçamos um caminho de perdição. Irmãos, há duas igrejas, a certa e a errada. Irmãos, há dois caminhos, irmãos, um de morte e um de vida. Porém, se quer entrar na vida, irmão, guarda os mandamentos de Deus, faça a vontade de Deus, para que amanhã você não seja surpreendido sem mais chance de arrependimento. Esses dias calorosos que estamos vivendo, estamos vendo sinais, irmãos, que antecedem a vinda do nosso Deus. As pessoas estão dizendo: Jesus está às portas, e você está aí na sua correria do dia a dia, sem dedicar tempo para o Senhor, cuidando apenas dos seus próprios interesses. O Senhor, sabendo disso, Ele separou o dia de sábado para que nós deixássemos a correria, o nosso ambicionismo e foquemos nele, para tirarmos um dia sem pensar em bens materiais, sem pensar na busca incessante por bens materiais. E é por isso que o Senhor, quando separou o dia sétimo para que nós neste dia descansássemos, Ele nos deu uma grande bênção, irmãos, das quais as pessoas falam, vocês desprezam e continuam buscando incessantemente por bens materiais, por satisfação própria, e isto tem consumido a muitas pessoas e que tem deixado de lado a convivência com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus avós. E aí, quando os perdem, aí vai chorar, se lamentar e pensar: por que eu não fiz diferente? Sendo que até nesses momentos, irmãos, é momento de você pensar que não vai deixar isso se repetir com aqueles que ainda estão à sua volta, né? Vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e nos voltar para o Senhor, porque esse calor insuportável o qual estamos passando, essas queimadas, né, nada mais são do que sinais que antecedem a volta do Senhor. E diz a palavra do Senhor que, apesar de todos esses sinais, as pessoas continuariam a fazer as suas próprias vontades, escolhendo assim um caminho de morte, saindo assim da presença do Senhor.
mas o Senhor, Ele ainda está te esperando. Ele ainda está olhando para você e desejando que você se volte para Ele, em espírito e em verdade. Essa é a palavra que o Senhor nos entrega nesse finalzinho de sábado. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre, pois Ele é grande em poder, Ele é grande em misericórdia. Mas um dia, contrária à vontade dEle, Ele vai ter que nos julgar, Ele vai ter que executar os seus juízos sobre toda a terra, pois Ele terá que purificar a terra de todo pecado, irmãos. Mas ainda há tempo de nos arrepender e nos voltar para aquele que tudo fez e até a sua vida Ele deu por amor de mim e de você. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, agradeço pela vida, pela família. O Senhor tem nos abençoado grandemente, o Senhor tem se manifestado nas nossas vidas e só não vê quem não quer. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso guia, o nosso pastor. De nada temos falta, irmãos. Não é que nada vai nos faltar, nada nos faltará, não. Nada nos falta, pela graça do Senhor Jesus. Porém, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Porém, se você ama a Cristo, você faz a vontade de Cristo, através da guarda dos mandamentos de Cristo, do Senhor. Amém? Obrigado. Tenham todos uma feliz semana, em nome de Jesus. Amém.